Pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos, boa noite. Boa noite. Isso, sejam todos bem-vindos. Essa base de luz, de amor, de muita energia, cada vez mais energética. E hoje, para falar dele, que é o nosso mentor. Quando eu digo nosso mentor da matéria, nosso mentor espiritual. Porque vocês vão ver, na conclusão da nossa fala de hoje, que não existe um trabalho médico sequer onde não haja a presença dele, desse mentor de luz, coordenador, organizador, orientador de todos os nossos trabalhos, ou de algum de seus discípulos, médicos, enfermeiros, psicólogos ligados à saúde, que hoje contam mais com 100 mil espíritos assessores na falange de Bezerra de Menezes. Então, vamos render graças, louvar esse Espírito maravilhoso que nos acompanha por toda a nossa encarnação, sempre torcendo e trabalhando pela nossa saúde, seja ela física, mental ou espiritual, principalmente. Contam os nossos orientadores espirituais que no século II da era cristã, exatamente no ano de 160 depois de Cristo, havia um rapaz que trabalhava no Império Romano, que de nome Horácio Níger. Horácio Níger era um trabalhador do Império, porém, para os moldes de trabalho daquela época, ele não se adequava muito bem no Império Romano. Por quê? Porque ele era caridoso, ele era bondoso, ele tinha amor na alma e doava amor ao seu próximo. Diante de um trabalho que ele tinha de coletar impostos, ele não estava conformado com aquele trabalho, porque ele tinha que tirar praticamente de quem não tinha e dar para aqueles que já tinham muito. E por outro lado, ele havia convertido o coração para Jesus. Ele tinha aceito Cristo no coração. Aquilo que a gente fala até hoje, aceitei Jesus no meu coração. Horácio Níger começou a ouvir falar de Jesus e começou a seguir todos aqueles ensinamentos, todas aquelas ideias de que o Messias deixou durante a sua passagem pelo planeta. E ele se adequava muito com essas ideias. E ele fazia caridade. Ele deixava de cobrar os impostos de uma maneira real, como o Império Romano fazia. Ele muitas vezes tirava dinheiro do bolso e dava para aqueles onde ele ia nas casas cobrar os impostos. Ele era uma pessoa bondosa, ele era uma pessoa muito caridosa. Isso levantou a ira do Império Romano. Ele era casado e tinha um filho muito pequenininho. Quando o Império Romano percebeu que ele não se adequava aos moldes da época, ele começou a sofrer ameaças. E Horácio Níger percebeu então que estava correndo perigo de vida. Ele, a esposa e o filho. O que fazer então? Abandonou o Império Romano, mas não tinha como sobreviver, não tinha como levar a família. Ele fugiu de Roma. Ele foi se refugiar numa cidade próximo a Roma, num subúrbio de nome Gália. E ele era muito bondoso, saiu de Roma com uma mão na frente e a outra atrás, foi para Gália, chegou lá, o que ele vai fazer? Ele conheceu uma pessoa que tinha um tipo de uma creche. Essa pessoa, esse senhor, recebia crianças órfãs, crianças abandonadas, que era muito comum naquela época de Roma. E ele começou a trabalhar junto com esse senhor, cuidando dessas crianças, e eles cuidavam de 80 crianças que não tinham lar. As crianças ficavam lá e eles davam toda a atenção. Porém, nunca, em momento algum, ele deixou de se preocupar com a mulher e o filho que haviam ficado em Roma e que lá estavam ainda sob o comando do Império Romano. O tempo foi passando e ele sempre dava um jeito de ter informações, de ter notícias do que estaria acontecendo lá em Roma, principalmente com a mulher, que era muito bela, e com o filho, de nome Tassiano, que com o passar do tempo, invariavelmente, começou a trabalhar para o Império Romano e se tornou uma pessoa poderosa dentro do Império Romano. Horácio Níger, quando ele se afastou de Roma e ele trabalhava com as crianças, para que ele pudesse ficar anônimo, para que ele pudesse ficar oculto e para que ele não sofresse a perseguição do Império Romano, ele resolveu abandonar o nome de Horácio Níger e adotou o pseudônimo de Corvino. E continuou durante muitos anos trabalhando com aquelas crianças. Ele tinha notícias, através dos passantes pelaquela cidade, de
como estavam as coisas em Roma. Até que um determinado dia, passados já vários anos, ele recebeu uma notícia de que um alto funcionário do Império Romano, de nome Taciano, estava com uma séria problemática de saúde, estava à beira da morte. Corvino ficou desesperado, falou: puxa vida, meu filho Taciano está morrendo em Roma e eu aqui, o que eu posso fazer por ele? Não teve dúvida, ele pegou, abandonou aquela creche com as crianças, voltou para Roma, passados muitos anos, irreconhecível, e ele foi trabalhar como jardineiro na casa do Taciano, o seu próprio filho. Trabalhando como jardineiro, ele podia acompanhar o que acontecia com Taciano. E todos os dias, todas as noites, ele orava a Jesus, orava a Deus, pedia ao Pai que restabelecesse a saúde daquele seu filho querido, embora tinha ele conhecimento de que o filho era um tirano, de que o filho era maldoso, de que o filho era um grande cobrador de impostos e que não tinha uma mínima caridade dentro do coração. Porém, ele esperava e tinha as esperanças reais de que um dia o filho acordasse para a realidade da caridade, do bem e do amor ao próximo. Corvino permanecia como jardineiro na casa de Taciano, sempre orando, sempre pedindo a Jesus, sempre pedindo a Deus que restabelecesse a saúde do próprio filho. Ele estava fazendo o tratamento e isso começou a acontecer. Taciano começou a melhorar de saúde e daquele quadro que ele estava desenganado, que ele não tinha mais condições de sobreviver, o Taciano começou a melhorar a saúde. E melhorando cada vez mais, ele se restabeleceu e o Império resolveu fazer uma festa para comemorar a recuperação de Taciano. Nessa festa, Corvino, que era jardineiro e estava irreconhecível, pediu aos organizadores da festa se podia fazer uma surpresa para o senhor que se restabeleceu. Foi permitido. E o que Corvino fez? No dia da festa, Corvino foi até Gália, pegou aquelas 60 crianças que ele cuidava, trouxe para Roma e no meio da festa, um coral de vozes de 60 crianças fez uma homenagem a Taciano. Taciano se emocionou demais. Taciano chegou a derramar lágrimas diante de todo aquele povo, de todo aquele público que o idolatrava, porque ele era muito poderoso. Diante dessa comoção geral, Corvino pegou um dos menininhos, um menininho de nome Silvano, que tinha 6 anos de idade, chamou o menininho e falou assim para o menininho: Silvano, vá diante do Senhor e faça uma oração. Silvano, de 6 anos de idade, ajoelhou-se diante do Senhor, juntou as mãozinhas ao céu e disse o seguinte: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Taciano levantou em fúria, levantou revoltado, esbravejando, enfurecido, olhou para o menino e falou o seguinte: como ousas diante do teu Senhor proferir palavras de um Messias qualquer que já não existe entre nós? Chamou Corvino e falou o seguinte: quem és tu, pobre miserável, que expõe a vida de um ser diante de um Senhor para que profira palavras de um Messias incrédulo, cuja pena foi a crucificação? Taciano, no momento de fúria, chamou os seus guardas, pediu para que soltassem os mastis, os cães de ataque da época, e os mastis invadiram os jardins do palácio e começaram a dilacerar as crianças. Começaram a arrancar partes das crianças, atacando aquelas 60 crianças que todas vieram a morrer naquele jardim. Corvino, desesperado com a cena, foi logo pegando Silvano no colo e tentando levá-lo para fora. Porém, ele foi barrado pelos guardas. Foi barrado
E o pequeno Silvano, de 6 anos de idade, ainda nos seus últimos fôlegos, olhou para Corvino e falou: não te preocupes. Juntou as 2 mãozinhas ao céu e disse: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E desencarnou no colo de Corvino. Tassiano, enfurecido com aquela cena, mandou que capturassem aquele ofensor, aquele que havia o perseguido, aquele que havia o enfrentado. Diante dele, Tassiano disse o seguinte: quem és tu, reles plebeu? De onde viestes tu? Como ousas levar uma criança a proferir palavras de um Messias que sequer tu o conhecestes? Corvino, diante do próprio filho, olhava intrépido, mas com amor no coração, reconhecendo o amor que tinha pelo filho. Quando Tassiano disse o seguinte: negue o teu Cristo, que eu lhe darei a oportunidade da vida. Se negares esse Messias agora diante de mim, eu lhe oferecerei a vida que está em minhas mãos. Corvino não negou Jesus. Tassiano chamou seus guardas e ordenou que ele fosse jogado nos calabouços da prisão do império. E lá ele foi. Porém, quando ele chegou no calabouço das prisões, ele começou a tratar daqueles que estavam lá doentes. Começou a dar banho naqueles que estavam presos e não tinham como se virar. Ele começou a tratar as feridas. Ele deixava de se alimentar e dividia o prato com aqueles que tinham fome dentro da cadeia. Ele ajudava as pessoas. Ele era bondoso e caridoso no calabouço da prisão do Império Romano. Isso, sem dúvida, chegou nos ouvidos de Tassiano. Tassiano mandou chamar e falou o seguinte: que pensas tu, reles mortal, que trazes dentro de ti a alma de um Messias que ainda não conhecestes? Pois lhe darei uma derradeira chance. Negue o teu Cristo e eu lhe darei a liberdade. Eu permitirei que vivas, pois não o conheço, não sei quem és tu. Aliás, de que família viestes? Qual é o lixo da tua origem, que fazes defender um Cristo que nem o conhecestes? Negue o teu Cristo. Corvino não negou Jesus. Tassiano ordenou que ele fosse jogado na solitária, onde lá ele permaneceu até os últimos dias de sua vida, vindo a desencarnar totalmente isolado, abandonado, sozinho e sempre orando em nome de Jesus. E aí, parece que a nossa história termina. Parece que a história acabou. Porém, os nossos mentores espirituais, os nossos guias espirituais, nos contam que no dia 1º de janeiro de 1800, na psicosfera da Terra, já preparando o planeta Terra para o século XIX e século XX, foi organizada uma enorme reunião espiritual. Uma reunião espiritual onde lá estavam os maiores expoentes da história da humanidade. Lá estavam filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão. Estavam matemáticos, Pitágoras, La Caçanha. Estavam pessoas relacionadas ao desbravamento, ao descobrimento, Cabral, Colombo. Haviam pessoas que tinham participado dos grandes desafios de toda a humanidade. Estava lá Richelieu, Montesquieu, uma equipe enorme de espíritos altamente evoluídos, nessa reunião que preparava o planeta Terra para os séculos vindouros. Nessa reunião, durante a organização do esquema
do esquema espiritual, o local se assemelhava a um grande teatro, com colunas greco-romanas totalmente pintado de branco. Uma névoa clara pairava sobre o teto. E num tipo de um altar, num palanque um pouco maior, apareceu uma luz fulgente, e essa luz disse o seguinte, uma voz transcendental: organizo-os em encontro para que possamos planejar o destino do planeta Terra. Organizo-os em comum para que, dentre todos aqueles grandes expoentes da história da humanidade, façam parte dos próximos séculos da evolução espiritual. Nisso entrou Júlio César. Júlio César, imperador romano, ele vestia uma túnica branca e uma coroa de mirta e louro na cabeça. Porém, Júlio César, ele estava atordoado, ele estava perdido, ele não estava entendendo bem o que estava acontecendo naquela reunião. Ele chegou diante da luz e a luz disse o seguinte para ele: tu, Júlio César, que tivesses a oportunidade de organizar todo o Império Romano em recebimento ao meu filho maior, falhastes na sua empreitada. Tu, Júlio César, não fizeste jus à confiança que depositei em ti, falhastes na sua evolução. A sua cobiça maior te colocou diante do punhal de Brutus, quando, indo mais uma vez ao Império Romano em busca de mais poder, tivestes das mãos do seu próprio filho o desfecho fatal daquela que seria a sua última oportunidade. Porém, hoje, na figura de Napoleão Bonaparte, coloco-te de túnica azul e com todo o poder na mão, para que administre a Europa, una os povos em meu nome e prepare o berço cultural do planeta para receber aquele que será o maior de todos os expoentes da história da humanidade. Prepare o planeta para que receba a maior revelação que ora tenho a vos enviar. E a gente sabe que Napoleão Bonaparte é a encarnação de Júlio César. Júlio César estava na reunião e Napoleão estava na Terra preparando o planeta. A luz chamou um cidadão lá do fundo, e esse cidadão era John Hus. John Hus, ele foi queimado vivo na época da Inquisição. E a luz disse para ele: você, Hus, será o codificador da revelação maior de toda a história da humanidade. Reencarnará na figura de Hippolyte Rivail, aquele que será o codificador da doutrina que futuramente vos enviarei. John Hus, então em 1800, está sendo preparado para reencarnar em 1804 como Rivail Hipólito, o futuro Allan Kardec. E a luz diz o seguinte: para que tenhas sustentação espiritual, para que tenhas ânimo e para que consigas implantar na minha terra a luz da espiritualidade, vos enviarei vários assistentes, vos enviarei espíritos elevados que trabalharão ao seu lado para que possas suportar as dificuldades da implantação dessa revelação maior. Venha até mim, Corvino. Você reencarnará em 1831 na terra verde e amarela, no país verde e amarelo, nos campos verdejantes
daquele que chamam Brasil. Você será o médico dos humildes, o médico dos pobres. E a tu convido, confio a oportunidade de levar amor, caridade e esperança a todos aqueles que sofrem. E Corvino, aquele, reencarna em 1831 no Riacho de Sangue, lá em Ceará. Hoje, Jaguaretama, encarna como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Em 1831, filho de um militar e de uma professora sem recursos, desde muito pequeno, desde muito criança, muito inteligente, muito apegado aos pais e muito inteligente a ponto de ser autodidata nos rincões do Ceará. Começa a fazer os estudos básicos e percebe que lá no interior do Ceará não é lugar onde irá progredir intelectualmente. Vai para a capital do estado e em Fortaleza ele faz os seus estudos básicos, os seus estudos fundamentais, e resolve seguir a profissão de médico. Porém, faculdade e universidade tinha que vir para o Rio de Janeiro, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aos 19 anos de idade, Bezerra de Menezes, como era conhecido, deixa a família e vem para o Rio de Janeiro, onde entra na Faculdade de Medicina Federal do Rio de Janeiro. Filho de pais muito pobres, começa a estudar, começa a ter aula na universidade, porém, as dificuldades logo de cara já começam a aparecer. O pai e a mãe de Bezerra não conseguiam pagar os estudos. As economias que havia para que ele pudesse começar os seus estudos já estavam à míngua. E ele estava por desistir da carreira médica, estava por abandonar a faculdade de medicina. E quando ele decidiu abandonar a faculdade de medicina, numa noite, ele se preparou para no dia seguinte ir até a universidade e desistir daquele curso que não era para ele, porque ele não tinha recursos financeiros. Naquela mesma noite, bate a porta da casa onde Bezerra morava sozinho e aparece um rapaz jovem, um rapaz bem vestido, e diz o seguinte para Bezerra: o senhor me foi indicado como sendo professor de matemática. E Bezerra conhecia muito bem matemática. Eu estou precisando de aulas particulares de Bezerra, de matemática. E Bezerra disse o seguinte: me desculpe, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso. Aliás, eu estou praticamente deixando o Rio de Janeiro, vou voltar para a minha cidade natal. E o rapaz lhe disse: não faça isso, por favor me ajude. Eu preciso da sua ajuda e vou pagar por isso. Aliás, eu preciso de várias aulas e pagarei antecipado por todas as aulas que o senhor ainda haverá de ministrar. Bezerra viu aquele monte de dinheiro na frente, falou assim: olha só, é hoje. Bezerra falou: tá bom, vamos lá, primeira aula para entrar. Pegou aquela montanha de dinheiro, deu a primeira aula para o rapaz. No dia seguinte, ele levantou diferente, pegou o dinheiro e pagou os estudos na Universidade do Rio de Janeiro. Pagou os estudos médicos. E o rapaz nunca mais apareceu para a segunda aula. Bezerra ficou com isso na cabeça e falou: não é possível. Não é possível. Alguma coisa tem aí. Esse dinheiro que me foi emprestado não é meu. Foi um empréstimo para que eu concluísse os meus estudos, porém, eu preciso devolver esse dinheiro. Ele continuou os seus estudos, formou-se médico e resolveu, para que ele pudesse devolver aquele empréstimo, atender de graça. Mas você sabe o que acontece quando o médico começa a atender de graça, né? Ele tinha um consultório de graça e o mesmo consultório particular. Todo mundo ia para passar de graça. E ele não se importava o mínimo com isso.
E ele trabalhava atendendo de graça muitas pessoas. Quando ele se formou, ele resolveu que estava na hora de casar. Ele casou com uma moça muito jovem, teve 2 filhos, porém com aquela ideia, com aquele trabalho sempre caridoso, ele não conseguia juntar dinheiro. Então, o que ele teve que fazer? Ele casou, a mulher cuidava da casa e ele teve 2 filhos com a primeira mulher, um de 1 ano e o outro de 3 anos, e logo depois que o menino de 1 ano nasceu, a mulher desencarnou. Lá estava Bezerra, com um consultório onde só atendia pobre, 2 filhos para criar, morando longe, que ele trabalhava no centro e morava na Tijuca. Era uma problemática. Ele não conseguia trabalhar direito, ele não conseguia atender as pessoas direito, que ele fazia por amor, e ele tinha um compromisso moral de atender aqueles que o procuravam, independente de pagar ou não. Só que começou a cair o rendimento cada vez mais, porque ele precisava cuidar dos filhos e o consultório ficava num segundo plano. A cunhada de Bezerra, mais jovem, se prontificou a cuidar dos filhos de Bezerra e disse o seguinte: meu cunhado, eu cuido das crianças, você vai trabalhar. Pronto, ponto final. Resolveram de comum acordo. E a cunhada de Bezerra de Menezes cuidava dos 2 filhos de Bezerra. Ele trabalhava o dia inteiro, chegava em casa à noite e estava lá. As crianças cuidadinhas, a cunhada lá na casa, comidinha feita, comidinha quente, e tudo estava indo muito bem. Até que Bezerra, ele era muito sério, muito honesto, numa noite quando ele chegou do trabalho, ele olhou para a cunhada e falou o seguinte: minha querida cunhada, minha companheira de luta, você sabe como o povo é maledicente. O que haverão de dizer de ti quando, bela, jovem e formosa, moras numa casa junto a um viúvo com 2 crianças? Você, em toda a sua formosura, em toda a sua jovialidade, em todo o seu ímpeto jovial, despertará a maledicência daqueles que nos olham morando juntos. Então, já que fazes o papel de mãe dos meus filhos, já que cuidas de mim, eu lhe faço uma proposta. Quero lhe pedir em casamento, quero desposá-la, para que oficiemos essa relação aos olhos das pessoas. Eu sei que não me amas, mas podemos nos casar, podemos conviver, e se um dia qualquer julgarmos oportuna a chance de mantermos relações matrimoniais, como manda a lei de Deus e como permite a lei dos homens, poderei desposá-la e ter contigo uma vida marital nos moldes normais de um homem e mulher. Casaram e tiveram 7 filhos. Olha o Bezerra, Bezerra não, 7 filhos. Tá? Porém, jamais deixando de atender os pobres, jamais deixando de ser caridoso, jamais deixando de fazer o bem. Numa das oportunidades, Bezerra estava atendendo no consultório e chegou uma mãe com uma criança semi-desfalecida no colo. E a mãe disse para Bezerra: doutor Bezerra, pelo amor do Pai maior, salve o meu filho, ele precisa da sua ajuda, ele padece de uma grave moléstia. Bezerra examinou a criança e falou para a mãe o seguinte: a grave moléstia que padece o seu filho é a moléstia da fome. Esse distúrbio gastrointestinal é uma consequência daquilo que ele não tem para digerir. Vou lhe dar uma receita e você vai até a farmácia e dê o remédio para o seu filho, porque senão ele vai morrer. Bezerra faz a receita, entrega na mão da mulher e ela diz o seguinte para ele: doutor Bezerra, sinto lhe dizer, meu filho vai morrer. Por que dizes isso? Porque se depender de eu comprar o medicamento para que ele sobreviva, ele já está morto, porque eu não tenho nem o que dar de comer para ele, muito menos comprar remédio para essa criança. Bezerra de Menezes mete a mão no bolso e não tem nada no direito. No esquerdo, ele tinha uma moeda,
mas lembrou que deu para o paciente anterior. Ele fica desesperado, desnorteado, pede ao pai que ajude, que ele consiga fazer algo por aquela mulher, e vê o anel de formatura no dedo da mão. Bezerra tira o anel de formatura e fala assim para a mulher: um anel de esmeralda verde que os médicos, os advogados usavam antigamente. Entregou o anel para a mulher e disse: vá até a farmácia com a receita. Deu o anel ao farmacêutico: pegue o remédio, mas peça o troco. E com o troco, vá até a venda e compre comida para o seu filho. A mulher beijou a mão de Bezerra e saiu para comprar o medicamento e a comida para o filho. E assim foi a vida de Bezerra. Com o passar dos anos, Bezerra um dia teve uma forte dor na coluna, que nada resolvia a dor na coluna do Dr. Bezerra. Com essa dor na coluna, ele ouviu falar de um jovem médico que era adepto à ciência nova da homeopatia. E esse médico prescrevia homeopatia e aproveitava para dar uns passes naqueles que iam até o consultório buscar as receitas e buscar tratamento. Bezerra de Menezes falou: bom, a minha dor na coluna ninguém trata mesmo, não custa nada. Foi até o consultório do colega. Chegou lá no consultório, o colega examinou Bezerra de Menezes, deu a receita da homeopatia, deu um passe no Bezerra, tá? E falou assim para ele: pode ir, meu amigo, tenho certeza que vai melhorar. E na volta para casa, leia esse livro aqui, quero te presentear com esse livro. O livro que Bezerra recebeu foi o Livro dos Espíritos. Bezerra de Menezes entrou no bonde e foi folheando o livro, do centro até a Tijuca. Quando ele chegou na casa dele, com o livro debaixo do braço, ele falou o seguinte: essa doutrina que chamam de espiritismo, para mim não é novidade. Tudo que tem aqui, eu já conheço, já faz parte de mim. Se o que está nesse livro faz parte de mim, eu me entrego à doutrina dos espíritos. E a partir daquela data, ele assumiu a postura de espírita, aceitando e concordando com algo que ele já conhecia. Um livrinho qualquer que falava de amor, de caridade, de bondade, de amor ao próximo, pelos ensinamentos de Jesus. Ele se candidatou, muito conhecido, se candidatou a vereador, foi político, entrou para as Forças Armadas, abandonou as Forças Armadas por intriga política e sempre assumindo a postura espírita. Com a fundação da FEB, ele foi convidado a ser presidente da Federação Espírita Brasileira e o fez por 2 vezes, divulgando e ampliando todos os ensinamentos espíritas que ele dizia já ter conhecimento daquilo que estava escrito. Não satisfeito com a presidência da Federação Espírita Brasileira, Bezerra de Menezes começou a escrever em periódicos do Rio de Janeiro, O País, em vários jornais que circulavam na época pelo estado do Rio de Janeiro e acabavam invariavelmente indo para outras partes do Brasil. Para que ele não fosse influenciado ou influenciasse as pessoas pela sua enorme caridade, pela sua enorme bondade, ele escrevia com o pseudônimo de Max. E esse pseudônimo acompanhava vários artigos, várias obras que Bezerra escrevia diariamente para todos aqueles periódicos. E assim foi a vida de Bezerra de Menezes, uma vida de bondade, uma vida de caridade, estando trabalhando pelos pobres, pelos desamparados, pelos humildes, fazendo caridade até o último dia da sua vida material. Em 11 de abril de 1900, quando desencarna Bezerra de Menezes, um desencarne material, porque no dia do seu desencarne foi autorizado pela espiritualidade maior que Bezerra continuasse a dar assistência médica, amparo espiritual, amparo emocional ao povo das terras verdejantes, ao país verde e amarelo, a terra do cruzeiro, a pátria do Evangelho.
Então foi autorizado a Bezerra que, em espírito, continuasse a rondar o país, o Brasil, socorrendo aqueles necessitados. O que fez Bezerra? Foi para o interior da Bahia, foi trabalhar lá no interior da Bahia, onde lá a libertação dos escravos só chegou por volta de 1923, 1925. Então todo esse tempo Bezerra de Menezes ficou na Bahia auxiliando aqueles que eram escravizados pelos colonos, aqueles que sofriam, aqueles que eram doentes. Foi permitido a Bezerra continuar trabalhando ainda depois dessa época, e ele começou a montar a sua falange, a sua equipe de humildes, de médicos, de enfermeiros, que ele angariava com amor, com uma única proposta: praticar a caridade, a bondade, sempre voltada para a saúde espiritual, material e mental daqueles a quem eles prestavam atendimento. Em 1950, lá na psicosfera da Terra, lá naquele teatro enorme de colunas greco-romanas, onde foi realizada aquela reunião de 1º de janeiro de 1800, em 1950 foi realizada uma nova reunião, com espíritos elevados, com espíritos de escola. Nessa reunião, contava com mais de 5.000 espíritos que estavam lá para homenagear aquele que seria condecorado o médico dos humildes. Diante desses 5.000 espíritos, entra Bezerra de Menezes com o seu terno de linho bege claro, chapéu debaixo do braço. Ele entra e é ovacionado por 5.000 vozes de espíritos. 200 crianças que faziam parte dessa reunião entoam canções em homenageando Bezerra de Menezes. Quando o coro para, Bezerra olha para aquela multidão e diz as seguintes palavras: eu não mereço. Quando ele diz eu não mereço, abre-se uma luz enorme nos céus, e dessa luz enorme vem um vulto fulgente, brilhante, que se materializa na figura de Celina. Celina diz para Bezerra de Menezes: meu irmão da paz, da caridade e da bondade, venho em nome da rosa mística do amor, venho em nome de Maria, nossa mãezinha querida, que pede para que eu lhe ofereça a oportunidade de continuar evoluindo. Em nome de Mãe Maria, trago-lhe a oportunidade de que escolha qualquer planeta do sistema solar, ou fora dele, para que possas continuar a sua tão bela jornada evolutiva. Bezerra olha para Celina e fala o seguinte: eu não mereço. Só sabe falar isso, né? Eu não mereço. E Bezerra olha para Celina, vai diante daquele espírito maior e fala: minha querida Celina, eu não mereço nada do que está me sendo ofertado. Peça à Mãe Caridosa que, se eu for merecedor de algo mínimo que possa ser dotado a mim, que permita a Mãe Bondosa que eu permaneça nas terras verdejantes, no país verde e amarelo, na terra do cruzeiro. Rogue a Mãe Maior que eu possa continuar a minha trajetória de amor, de bondade, lá junto àqueles que sofrem na minha pátria querida. Peça à Mãe Maria que eu não consiga dar um sorriso enquanto houver um único sofredor nas terras do cruzeiro. Rogue ao Pai, interceda a Jesus e permita que eu continue trabalhando nas terras verdejantes do meu Brasil. Um facho de luz desaparece da frente de Bezerra.
e uma outra luz em forma de círculo, como se fosse um caracol, com um vão no meio. Desce uma luz em forma de mão, com uma pena dourada na mão, e escreve assim: Filho Bezerra, seu pedido foi concedido. Segue na pátria Brasil. Maria. E Bezerra de Menezes, a partir de então, juntou uma equipe ainda maior de benfeitores, uma equipe de médicos, de enfermeiros, e foi expandindo o seu halo de amor. Saiu da Bahia, foi para o sul, foi para a Argentina, foi para o Panamá, foi para a Colômbia, já foi encontrado em Miami, em Nova York, na Europa. Bezerra de Menezes foi encontrado em Kuala Lumpur. Hoje, acredita-se que a equipe de Bezerra de Menezes conta com mais de 100.000 espíritos benfeitores que trabalham por todo o planeta Terra, sob o comando de Bezerra de Menezes, sob a orientação de Bezerra de Menezes, trabalhando e orientando todos os trabalhos médicos, materiais, espirituais e emocionais que existem no planeta. Nós encontramos a equipe de Bezerra de Menezes em todos os trabalhos, aqui, em casa, nos hospitais. Muitas vezes, eu já falei isso aqui várias vezes, as oportunidades de médico da matéria me colocam em situações de estresse, em situações difíceis. E diante de uma dificuldade, a gente fecha os olhos, pede para Bezerra que interceda junto àquele ato. E como se nada tivesse acontecido, de repente o problema desaparece e as coisas vão muito bem. Eles agem por nós, eles agem através de nós, orientando, curando e dando todo o amparo necessário de que nós necessitamos. Eu já contei aqui várias vezes que, por ser médico da matéria e estar envolvido, graças ao Pai, nessa doutrina maravilhosa, eu já tive a oportunidade de fazer cirurgia material em muitos espíritas, e todos eles são unânimes em dizer: senti uma paz, você não estava sozinho, alguém estava lá. E estão mesmo. As coisas mudam totalmente quando nós temos fé, quando nós acreditamos e quando nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos. E nós ficamos muito mais tranquilos, tanto nós do lado de cá, que é mais fácil estar do lado de cá do que deitado na mesa de cirurgia, mas todos nós do lado de cá, como aqueles que estão necessitando, para quem vão os nossos fluidos materiais, é muito seguro. Nós sabemos, é muito confortante, nós sabemos que temos uma equipe de mais de 100.000 espíritos do bem que estão lá do nosso lado, oferecendo ajuda e mais, ajudando, ainda que não acreditemos, ainda que a gente não peça, eles estão lá para fazer o papel que foi autorizado pelo Pai. Então, essa é uma história verídica de Bezerra de Menezes, que hoje nós temos Bezerra não só como médico dos pobres, o médico da caridade, o médico dos humildes. Nós temos Bezerra como um mentor, como um exemplo a ser seguido, como um orientador de confiança que todos nós temos. E é a Ele que nós temos que pedir pela nossa saúde, é a Ele que nós temos que entregar nosso corpo material, é a Ele que nós temos que entregar o nosso perispírito, pois é exatamente a equipe coordenada por Ele que já está aqui presente e que daqui a pouco vai estar tratando todos nós materialmente. Tratamento esse que já começou há muito tempo, nós só não nos damos conta. E quando confiamos na espiritualidade amiga, nós temos a certeza absoluta de que estamos cada vez menos doentes, que estamos cada vez mais saudáveis, de que nós estamos recebendo aquilo que realmente necessitamos, só que nós recebemos aquilo que merecemos.
Então, nós temos que fazer jus a todo esse merecimento, porque uma equipe dessa está sempre disposta a nos ajudar. Vamos apagar a luz? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentir a presença espiritual dessa equipe divina, essa equipe maravilhosa. Vamos sentir a presença de Dr. Bezerra de Menezes, com sua equipe de enfermeiros, médicos, assistentes, todos com um sorriso no rosto, todos felizes, por estarem tendo a oportunidade de nos amparar, de nos ajudar. Que eles possam ser os instrumentos espirituais e nós, os instrumentos manuais da vontade do Pai Maior. Dizemos: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.